Esse é o podcast As Faces da Empregabilidade, o podcast do projeto Mentoria 3D. Aqui falamos de diversidade e inclusão étnico-cultural no mercado de trabalho português. Olá, ouvintes! É com muito gosto que iniciamos mais um episódio do podcast As Faces da Empregabilidade, um podcast do projeto Mentoria 3D. E o tema do nosso segundo episódio é Procurar Emprego em Portugal. Eu sou a Bruna Kivel, responsável pela área de comunicação e marketing da Tese, entidade promotora do projeto, e irei conduzir as conversas. Neste segundo episódio, estão comigo a Joana Santos, da área Employer Branding e Talent Acquisition da empresa Medicare de Portugal, que conversa conosco sobre ferramentas para procurar emprego, o que ter em conta no currículo e na entrevista de emprego, e sobre como está a ser a experiência da empresa em integrar o projeto Mentoria 3D. E Camila de Souza, participante do projeto, especialista em recursos humanos e empreendedora, que conta-nos sobre sua experiência em procurar emprego em Portugal, diferenças estando num país estrangeiro. Sejam muito bem-vindas, Joana e Camila. Olá, Bruna. Obrigada. Olá, obrigada. Joana e Camila, no episódio anterior, falávamos sobre os sonhos trazidos na mala e que muitas vezes, quando chegamos num país estrangeiro, que no nosso caso é Portugal, nem sempre as coisas fluem como imaginávamos, principalmente na área profissional. São formas de ser e estar que são muito diferentes e levam muito tempo até nos encontrarmos. Isso também inclui coisas muito básicas, como ajustar o currículo ou fazer um novo perfil no LinkedIn. E também se adaptar aos motores de busca, como encontrar emprego num novo país. Nesse sentido, eu te pergunto, Joana, para falar então um pouco sobre o trabalho como recrutadora na área de recursos humanos da Medicare. Quais são os pontos que pessoas que vêm para Portugal precisam ter atenção quando vão elaborar um currículo e se há particularidades específicas que são do mercado de trabalho português ou não? É algo igual para todos os países e são pequenas diferenças, mas que talvez vão ser recorrentes quando se tem uma entrevista presencial? Bruna, antes de mais, e agradecer novamente o convite em nome da Medicare. É um gosto hoje estar aqui. Achamos importante esta partilha. Dizer que estou na Medicare há 2 anos, ligada essencialmente à área do recrutamento. Dizer-te que há especificidades que são transversais a qualquer área, portanto não é pela nacionalidade da pessoa que vai mudar aquilo que são as nossas competências e o nosso olhar crítico naquilo que é a análise de um currículo. Talvez relativamente ao currículo, e começando por aqui porque é a primeira porta de entrada, é o primeiro aspecto que chama a atenção ao recrutador. Como é que uma folha de papel consegue captar a atenção? É de facto uma magia complicada de se conseguir nos dias de hoje, em que o mercado e as ofertas são muitas. E começar também por dizer, e isto aqui também é importante, o paradigma em Portugal mudou muito nos últimos anos. Se há 14, 15 anos era a empresa que tinha o poder e a decisão final durante um processo de recrutamento, hoje em dia isso não acontece. Eu diria mesmo que o decisor final, principalmente em áreas estratégicas, por exemplo, de IT, marketing, é principalmente o candidato que tem a palavra final. É ele que decide se quer ou não trabalhar naquela empresa. Portanto, o paradigma mudou radicalmente. Nós, há uns anos atrás, a palavra final era nossa. Hoje em dia não. É do candidato, que está cada vez mais atento àquilo que são os benefícios que a empresa pode proporcionar, que está cada vez mais atento àquilo que é o salário emocional e não só a parte pecuniária. Portanto, isto mudou muito nos últimos tempos e coloca-nos também cada vez mais a estarmos atentos àquilo que é o mercado, àquilo que nos rodeia, àquilo que está à nossa volta e a procurar mais e melhor e em sermos diferentes. Relativamente ao currículo, e não querendo aqui fugir ao primeiro tema, é portanto tentar encontrar os talentos certos que possam fazer o fit certo com aquela função. Eu costumo dizer que o CV funciona quase como o nosso sorriso, porque se tivermos a capacidade de conseguir sorrir da forma certa, no momento certo, então muito provavelmente alguém vai reparar em nós. Portanto, aquele CV tem que sorrir para mim, tem que mostrar qualquer coisa diferente. Eu diria que, e isto lá está, Bruna, e quando vou sempre falar de forma transversal. Qualquer pessoa de qualquer nacionalidade.
O CV em formato Europass para nós está completamente desatualizado, muito antigo. Nós hoje em dia temos ferramentas ao nosso dispor, como por exemplo o CV Maker, o Canva, que nos permitem precisamente e de forma gratuita conseguir passar a imagem que nós queremos. Nós temos desde o CV mais conservador, ao mais clean, ao mais original, ao mais tecnológico, e logo por aí nós conseguimos criar o CV de acordo com a nossa imagem. Ele tem que, num primeiro momento, ser a nossa imagem, a nossa transparência. Portanto, Europass completamente desatualizado, embora ainda aconteça, principalmente em pessoas mais velhas, ok? Enquanto recrutadores procuramos um CV objetivo, assertivo, vamos ser sinceros, mais do que uma página não resulta, porque não vamos ter tempo para ler, não vamos conseguir ler. Portanto, uma página em que se fala principalmente das 3 ou 4 principais experiências profissionais relevantes para aquele cargo. Portanto, também pode ser uma estratégia inteligente adaptarmos o CV à função à qual nos estamos a candidatar. Guardar um espaço que para nós é muito importante para outras competências para além das profissionais. Se a pessoa fez Erasmus, se a pessoa tem uma certificação, se a pessoa fez voluntariado, é importante também para nós que a pessoa possa espelhar algo mais para além daquilo que é capacidade profissional. E depois lá está, estas ferramentas que falei, o Canva, o CV Maker, que nos permitem logo ali criar uma imagem da pessoa. Se eu quero ser uma pessoa mais descontraída, mais clean, mais tecnológica, quem é que eu quero ser? Quem é que eu sou na verdade? E começa muito por aí. Cartas de recomendação, se não forem pedidas durante o processo de entrevista ou no próprio anúncio, não é algo que possamos valorizar. Ter a morada completa também pela parte do RGPD também não faz sentido. A fotografia não é que seja algo obrigatório, mas se a pessoa quiser optar pela fotografia, muita atenção, uma fotografia clean, sóbria, porque quem corra o risco de não colocar uma fotografia que obedeça a este padrão pode correr o risco de passar uma imagem que não é correta. Posso-vos dizer que já recebemos currículos em que se vê que a pessoa está claramente frente a um espelho, a tirar a fotografia com uma maquilhagem que se calhar é um filtro. Fica estranho se calhar aos olhos de quem está a recrutar. Portanto, uma fotografia sóbria, clean, que não é preciso estar presente no CV, mas ao estar que seja dessa forma. A idade para nós também não é importante. Nós na Medicare costumamos dizer que vamos quase desde os 18 aos 80, portanto a idade não é aqui um fator decisivo, mas se a pessoa quiser colocar, com certeza que também não existirá qualquer tipo de problema quanto a isso. Portanto, o CV, penso que já consegui dizer tudo. Muita atenção, e eu sou muito crítica nisso, erros ortográficos. Ou seja... Pois, eu ia te perguntar, principalmente nessa questão da escrita, principalmente para pessoas migrantes brasileiras, que nós temos algumas diferenças, se na hora da elaboração do currículo, algumas palavras, por exemplo, planear, no Brasil é planejamos, se isso tem uma diferença, se é melhor adaptar para o português utilizado aqui em Portugal ou não. Qual é a sua opinião como recrutadora? Não nos faz diferença porque nós respeitamos e percebemos inteiramente as diferenças do português de Portugal e do português do Brasil. Vocês utilizam a equipe, o planejar. Muitas vezes, e não falei disso, ainda bem que tocaste nesse tema, muitas vezes no CV a pessoa tem a nacionalidade, mas mesmo que não tenha a nacionalidade presente, nós conseguimos logo identificar se quem escreve é de português de Portugal ou português do Brasil. Agora, não acho necessariamente que tenham que mudar aquilo também que é a vossa essência. Lá está, desde que não contenha erros, isso para nós é o mais importante, porque somos muito minuciosos nesse pormenor, porque isso revela logo muito sobre a pessoa. Se a letra está alinhada, se a letra é a mesma, se o CV está completamente estruturado e bem alinhado, isso revela logo à partida indicador de que estamos perante uma pessoa metódica, organizada e principalmente que teve a preocupação de elaborar um bom CV, esteve atenta exatamente àquilo que estava a fazer. Depois lá está, o CV não pode conter tudo, nem é esse o objetivo, como te digo, mais de uma página é demasiado. Depois o candidato pode e deve guardar outras experiências que queira partilhar connosco em contexto de entrevista, sem ter que colocar tudo no currículo, porque o torna excessivo, torna demasiado extensível. Ok, e uma dica também pode ser colocar o link do LinkedIn. Certo, eu diria-te, Bruna, que faz sentido para processos mais técnicos, por exemplo, na área do design, na área do marketing, na área do IT. Nós contratamos muito, a Medicare é uma empresa ligada a planos de saúde e o nosso core principal está nas vendas. Portanto, call center, que é o nosso coração, onde tudo começa, e se calhar são perfis que, por não serem tão especializados, não vamos pedir à partida que aquela pessoa tenha uma página no LinkedIn. Portanto, não é de caráter obrigatório, porque percebemos que para esse tipo de recrutamento
pode não fazer sentido, mas também não é por aí que é o fator decisivo. E na parte das entrevistas, tanto presenciais quanto online, tem algo que nós precisamos ter em atenção? Tem perguntas que nós já podemos treinar um tipo de resposta que são mais comuns aparecer? E pergunto mais uma vez se há particularidades aqui para o mercado português que as pessoas que vêm de fora precisam ter atenção. Mais uma vez, Bruna, aqui o paradigma também mudou, porque se me dissessem há 4 anos que era possível realizar entrevistas de emprego e de recrutamento através de um computador, eu diria que era impossível, que era mentira, que eu não ia ser capaz. Mas mais uma vez tivemos que nos adaptar, o mercado teve que se adaptar e a Medicare não foi exceção. Nós recrutamos neste momento de norte a sul do país e a esmagadora maioria das nossas entrevistas são feitas por computador, através do Teams, que é a plataforma com a qual trabalhamos. Eu considero sempre que o presencial dá-nos coisas que o online não nos traz, contudo lá está, é a mudança dos tempos e saber adaptar àquilo que temos neste momento à nossa disposição. Mas lá está, também nos trouxe coisas muito boas, que é poder ter um trabalhador no Porto a executar funções que um funcionário em Lisboa também consegue executar. Portanto, isso é ótimo, porque também exponencia o nosso mercado e também potencia cada vez mais aquilo que é o nosso mercado e no final a venda, que é isso que nos interessa. Dir-te-ia que sim, que há perguntas que são transversais e há algo na Medicare que eu acredito também que o paradigma tem mudado ao longo dos tempos, algo na Medicare que está muito presente. Claro que a componente profissional e técnica é importante, nós queremos percebê-la, fazemos perguntas também nesse sentido, mas interessa-nos muito mais aquilo que nenhuma empresa te pode ensinar. O brilho no olhar, a simpatia, a empatia, a escuta ativa, se a pessoa mostra humildade, se a pessoa não se mostra conflituosa, isso a empresa não pode ensinar. Nós costumamos dizer que isso vem com a pessoa. Os procedimentos, a forma como se trabalha numa determinada plataforma, eu posso ensinar. A Medicare dispõe dessas ferramentas. Agora, o brilho nos olhos, a empatia, o sorriso que nós procuramos, alguém que acrescente valor nesse sentido, isso não se ensina. E é isso precisamente que nós procuramos. Logicamente que temos perguntas-chave. Posso dizer-te algumas, mas cada vez mais, e só para concluir, são as soft skills que nos interessam. Porque posso dar o exemplo, eu posso estar perante um profissional com 15 anos de carreira, uma carreira sólida, que passou pelas melhores empresas, mas se essa pessoa em entrevista se revelar conflituosa, arrogante, de repente começa a falar mal do anterior chefe, do anterior colega, isso não é um bom indicador. Eu se calhar vou preferir muito mais a outra pessoa que se calhar só tem 5 anos de experiência, se calhar não passou por tantas empresas de renome, mas mostrou-me aquilo que eu procuro e aquilo que faz fit com a missão da Medicare. Mostrou-se humilde, mostrou o brilho nos olhos, mostrou simpatia, mostrou sorriso e é isso no final que nós procuramos. As perguntas, sim, temos algumas, lá está, não são as perguntas de sim e não, porque essas levam-nos exatamente à resposta que nós queremos e há aqui também algo que é muito importante e que nenhum recrutador se pode esquecer. Apesar do paradigma ter mudado, apesar do candidato muitas vezes ser ele a escolher e ser o decisor se quer ou não trabalhar com aquela empresa, no momento da entrevista nunca nos podemos esquecer que somos nós que estamos a assumir aquele papel. Somos nós que fazemos as perguntas estratégicas para conduzir o caminho na direção que nós queremos e nunca ao contrário. Claro. Porque se mostramos indecisão, insegurança, o candidato, de certa forma, vai nos apanhar na curva, como se costuma dizer aqui em Portugal. Portanto, temos que ter um papel muito marcante e muito confiante naquilo que estamos a fazer. Perguntas-chave. Posso aqui revelar algumas que fazemos, lá está, que são transversais. Queremos para já começar a nos preparar. Sim, porque lá está, são estas perguntas que nos permitem de alguma forma ir desenhando o perfil comportamental da pessoa. Embora eu diga, e se vocês souberem, eu compro já, não há nenhuma fórmula mágica, eu costumo dizer, porque se a pessoa nos quiser enganar muito bem, e se for uma pessoa que estiver muito bem preparada para aquilo, a pessoa engana. E por muitos anos que tínhamos disto, eu já conto quase com 8 anos na área, ainda me continuam a enganar. Mas se houver uma fórmula mágica, eu vou lá e compro. Isto para te dizer que, lá está, tentamos ao máximo, com várias fases de entrevista, várias perguntas, grelhas de observação, tentamos minimizar o risco, mas ele continua lá, porque estamos a falar de pessoas. Claro, até porque a pessoa pode se preparar para responder muito bem essas perguntas, mas depois, no dia a dia do trabalho, acaba revelando a personalidade e as características que ela tem e o match acaba não funcionando. Exatamente, a pessoa ali naquele momento pode vender-se muito bem, dizer exatamente aquilo que eu quero ouvir, mesmo que eu faça a pergunta várias vezes de forma diferente, a pessoa acaba sempre por responder da forma como eu quero ouvir e aí não tem como, mas depois é como tu dizes muito bem, é com o passar do tempo. Portanto, um bom plano de onboarding, de acolhimento também serve precisamente para que possamos ver
a pessoa que está à nossa frente e também tentar diminuir os erros de casting, como eu costumo chamar. Algumas perguntas-chave que nós fazemos, por exemplo, vou enumerar aqui algumas. Pergunto sempre à pessoa para me falar sobre os seus pontos fortes e os pontos que gostava de melhorar. Pergunto sempre à pessoa me falar de um projeto do qual se orgulhe e que tenha tido a sua intervenção e a sua participação direta. Peço sempre para que a pessoa me fale de uma situação que tenha corrido menos bem numa anterior função e como procurou resolvê-la. Pergunto o que é que teria feito de diferente e o que é que aprendeu com isso. Pergunto também qual o impacto que tem em si uma relação menos boa com um colega ou com um superior hierárquico, diretamente no trabalho. Pergunto também como é que lidam com um novo procedimento sobre o qual não concordam, mas que a hierarquia pede para cumprir. Tento perceber como é que a pessoa lida com os procedimentos com os quais muitas vezes dentro das empresas nem sempre concordamos. Faço uma pergunta estratégica. Pergunto se uma mentirinha não faz mal e se considera que não tem impacto no dia-a-dia. Pergunto ainda para nos contar um momento em que teve e em que especialmente teve que mostrar a sua liderança. E depois a pergunta muito clássica, porque é que o deveríamos escolher a si para este projeto? Mas também muito importante, porque é que nos escolheu a nós quando se candidatou? Uau, Joana, são muitas perguntas. Foram muitas. Foram muitas. Espero que os nossos ouvintes já tenham anotado, ou se não, voltem para anotar, porque são perguntas extremamente essenciais, que nos fazem refletir. E também nós voltamos lá no começo do que a Joana falou, sobre hoje, muitas vezes, as pessoas que se candidatam à vaga escolher a empresa. Exatamente. Ter essa reflexão anterior, né? Isso vai de encontro com boa parte dessas perguntas. Aliás, uma das perguntas que eu costumo também fazer é: o que é que conhece sobre a Medicare? O que é que o levou a candidatar-se? Alguém que me diga: olha, conheço muito pouco, respondi a esta oferta porque precisava, apareceu-me. Logo aí, eu começo a partir daí a fazer o meu desenho. Eu costumo dizer que a minha entrevista é um desenho. É um desenho que eu espero que acabe no final com a fotografia da pessoa e que no final a fotografia possa ser a melhor e aquela que faça match com aquilo que eu estou à procura. E estas perguntas vão muito nesse sentido para podermos desenhar aquilo que nós acreditamos ser o comportamento da pessoa que lá está. Não é completamente fidedigno, mas começa-nos a dar a primeira noção e a primeira impressão, que só com o tempo, logicamente, é que vamos conseguir perceber. Mas aqui já começamos a conseguir perceber algumas coisinhas. Claro, e essa frase, a construção de um desenho, também fica aqui para nós pensarmos que construção do meu desenho eu estou fazendo quando eu me candidato para diversas vagas ou quando eu tenho entrevistas com outras empresas. Qual é o desenho que eu estou formando de mim mesma, né? De nós ouvintes, estamos formando. Para nós fecharmos esse bloco, então, com a Medicare, Joana, eu gostaria que pudesse falar sobre como está sendo a experiência da empresa em integrar o projeto Mentoria 3D e ter a formação e ter essa experiência mais próxima da diversidade e inclusão étnico-cultural. A Medicare, pelo que tu falaste, já tem essa experiência e eu gostaria então que tu aprofundasse um pouco mais. Sim, temos muitos colaboradores de várias nacionalidades, PALOP, brasileiros. Nós aqui, e isso foi falado quando da nossa participação do projeto, o único handicap que temos, porque tem a ver com o core daquilo que é a nossa empresa, é que temos que contratar alguém que fale fluentemente português, independentemente da nacionalidade, mas a pessoa tem que saber falar um bom português, porque nós vamos vender para o mercado português e alguém que não consiga expressar bem um bom português, o cliente do outro lado não vai conseguir perceber e a mensagem não é passada. E isto também é saber adaptar àquilo que é a lógica e a essência do nosso mercado. Mas para nós Medicare, participar neste projeto acho que foi a experiência mais crua, mais verdadeira que pudemos ter, porque colocou-nos olhos nos olhos com as pessoas com as quais nós falamos todos os dias, mas sobre as quais às vezes não sabemos tudo. Ou não sabemos sequer nada, e perceber algumas dificuldades. Por exemplo, foi partilhado por muitos dos participantes a dificuldade que é chegar a Portugal e as burocracias que existem para conseguirem a equivalência do certificado. Não tínhamos essa noção. São pedidos de valores astronómicos que a pessoa, quando chega, que está a tentar construir a vida, que vem com os tais sonhos tu falaste, Bruna, ter que pagar às vezes 500 euros é absurdo, e Portugal ainda apresenta muitas burocracias nesse sentido. Desperta-nos essencialmente para a urgência do recrutamento inclusivo que está a ser trabalhado. Este 2003 despertou-nos muito para que esse projeto pudesse ser consolidado e vai sê-lo em 2024, e quando falamos do recrutamento inclusivo é com tudo que ele pode incluir, portanto, desde as pessoas com deficiência às pessoas com nacionalidades diferentes, portanto, a inclusão no seu
no seu todo. A sensação depois com que ficámos acho que também foi unânime e acho que foi sentida por todos os participantes no projeto. O caminho é de facto ainda muito longo, ainda falta muita coisa, mas eu acho que o facto de estarmos despertos para isso, o facto de sabermos que de facto ainda é preciso muita coisa, ainda falta muita coisa, eu acho que é meio caminho andado para conseguirmos, porque as empresas que estejam adormecidas sobre si mesmas e que não tenham essa consciência, essas sim, essas enfrentam grandes dificuldades. Agora nós que sabemos e temos a consciência, nós Medicare, que ainda temos um longo caminho, mas temos a consciência de que é preciso e que faz falta, então eu diria que sim, que estamos no bom caminho. E depois acho que é super importante que estes projetos continuem a existir. Nós queríamos aqui pedir, Medicare, fazer-vos um apelo para que estes projetos possam continuar a existir, porque estes momentos de partilha são extremamente importantes, levam-nos a reflexões muito importantes que de outra forma se calhar não aconteceriam. O caminho também que escolhemos cá dentro para nós Medicare pode não ser o que a empresa vizinha escolhe, mas se calhar eu posso aprender com a empresa vizinha e a empresa vizinha pode aprender connosco. Portanto, passa muito pela partilha e depois pela dureza e pela transparência de poder ouvir o outro. Isso para mim foi extraordinário, poder estar em salas em que eu de repente estava a ouvir as pessoas com que muitas vezes falo e entrevisto e estou a perceber as dores delas. E também é muito importante percebermos que um dia podemos ser nós, um dia posso ser eu a precisar. E a Medicare tem muito essa consciência, tenta aquilo que pode e dentro daquilo que são as nossas possibilidades, daquilo que é o nosso mercado, atuar no melhor sentido para que isso não aconteça, mas com a consciência que o nosso caminho ainda é longo, mas que com projetos como este podemos ir longe e vamos com certeza ir cada vez mais longe. Acreditamos muito nisso. Que bom, eu fico muito feliz em escutar todas essas palavras e reflexões, Joana, porque é muito importante termos empresas parceiras para que possa realmente, de fato, ser desenvolvida a inclusão e a diversidade nas empresas. Isso é muito importante. E ter esse olhar, né? É escutar quais são os sofrimentos, quais são as dores, principalmente das pessoas migrantes e refugiadas que vêm para Portugal. E o processo é muito longo, desde a questão de certificação dos documentos, até ter uma rede social, ter uma rede profissional. Então, Camila, te trago aqui para o nosso bate-papo. Como é que tem sido essa tua experiência, essa tua jornada de adaptação ao mercado de trabalho português, também sendo da área de recursos humanos? Eu acho que tu já deve ter tido vários insights, né, de diferenças e semelhanças. E o que tu tem feito que tem funcionado melhor? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada também pela tese, pelo programa Mentoria, que é um programa muito válido e que traz muita coisa boa, principalmente para quem está nessa luta por conseguir essa recolocação profissional. É meio uma luz no fim do túnel, porque essa adaptação muitas vezes parece um túnel sem fim. Sim. Então, a tese é isso, assim, essa luz, assim, no fim do túnel, ver pessoas nativas que trabalham no setor estratégico de empresas, com esse posicionamento e tal, dá um calorzinho no coração, assim, é bem bom. O meu processo de adaptação foi muito duro, não foi flores, não foi cheio de flores. Quando eu vim a Portugal, eu saí do Brasil muito com essa ideia do que muito se vende quando pensa em imigração, que é imigrante vai migrar para trabalhar com o que der. Então, eu saí do Brasil com essa cabeça, eu ia trabalhar com o que desse. Só que o RH sempre foi a minha paixão, sempre foi uma coisa que eu trabalho com RH há 15 anos. Trabalhava em multinacional no Brasil quando saí de lá. Tinha muito gosto em trabalhar com RH. Eu faço terapia há muitos anos e aí minha psicóloga sempre fala: Camila, você gosta do que você faz, porque ao contrário de muita gente que eu escuto reclamar do trabalho, você nunca reclamou do seu trabalho. Você reclama da questão que tá rolando e tal, do profissional que tá trabalhando com você, mas do trabalho não. E pra mim pegou muito isso, porque eu me vi numa situação que eu achava que eu não ia nunca mais Sim. voltar a trabalhar na minha área. Que era sua paixão. Que era a minha paixão, foi muito difícil. E eu tenho uma outra questão também, que era o foco na minha carreira profissional. E quando eu brincava de Barbie, eu não brincava de ser mãe, eu brincava de ser Barbie executiva. A questão profissional sempre foi muito, muito delicada pra mim. E não ter isso, achar que eu não ia ter isso, foi muito difícil. Na medida que eu fui começando a entender mais, até comentou, né, da busca por vagas, porque quando a gente chega, por mais que eu tenha domínio da minha área, alguma coisa não vai ser chamado. Aqui eu tô fazendo um paralelo entre português do Brasil e português de Portugal, né? Para quem fala uma outra língua, é mais difícil ainda. Mais complicado. Mas você não sabe exatamente como chama
o cargo que você gostaria de mandar um currículo. E até você descobrir isso leva um tempo. E esse tempo teve que correr. Eu tive que ir aprendendo e entendendo até conseguir voltar a trabalhar na área. Sim, é um processo de se entender também como uma pessoa migrante. A gente tá tão acostumado a... Na verdade, a gente nem tem essa visão sobre nós mesmas. E quando nós chegamos num país estrangeiro, é que nós começamos a ter essa visão. Olha, além de profissional, também tem ali eu sou uma pessoa migrante. E isso faz toda a diferença na adaptação, não só da vida pessoal, social, como também profissional. É o que eu costumo falar, assim, como a gente comentou, eu sou empreendedora, trabalho como mentora de carreira específica para mulheres imigrantes. E eu sempre falo que quem é você e não o que você faz. Né? Eu sou apaixonada por RH, eu faço RH e tal, mas eu não sou só um RH. Eu sou a Camila. E quando a gente não tem isso, claro, quando a gente não tem desassociado de quem nós somos, o que nós fazemos, o impacto de não poder fazer aquilo, ou não conseguir fazer aquilo. Exatamente, até porque tem aquela questão, eu venho para Portugal, vou fazer tudo o que eu puder até conseguir um emprego na minha área. Se eu não tenho essa separação, Camila, que tu falaste, as pessoas ficam um pouco depressivas, ficam tristes, ficam muito, né? Porque o caminho acaba sendo muito difícil. Sim. Né? E ter essa base de saber quem tu é, do que tu gosta, desassociado do trabalho, isso é muito importante. E faz muita diferença nessa busca por um emprego ou por uma carreira profissional num país estrangeiro. Sim. E tem um outro negócio que é a configuração de sociedade que temos, né? Nós vivemos numa sociedade que o trabalho tem um papel fundamental, né? A centralidade do trabalho na vida de todos nós. Então, a nossa identificação, o nosso valor, a nossa forma de ver o mundo e tal, o nosso reconhecimento passa pelo trabalho que nós fazemos. E quando a gente migra, em especial no caso de brasileiros que migram, que sai do sul global e vai para o norte global, vai com essa ideia de que é melhor lá. Então, o que é melhor lá, eu vim de um lugar que é pior, então o meu valor é menor. É uma união de fatores que vai deixando a gente numa adaptação que a gente se propôs. Quando a gente imigra, a gente está se propondo a uma adaptação, mas a gente não entende antes de migrar o que realmente é. E aí é vivendo se virando. Exatamente, é vivendo que a gente consegue entender tudo isso que nós estamos falando. E tu tem alguma experiência relacionada a alguma entrevista, ou algum currículo que tu enviaste, que pudesse compartilhar aqui conosco? Pode ser uma infeliz, pode ser uma engraçada, enfim, o que tu desejar. Tem uma que eu percebo muito claramente que eu tava muito perdida, assim, perdida de mim, perdida de não acreditar mesmo em mais nada, assim. Então, a pessoa que estava me entrevistando, ela me perguntou se eu achava que era difícil recrutar em Portugal. Ô, gente, eu tava muito perdida nesse dia, assim. E aí eu falei, olha, depende. E aí eu tava falando e pensando. E aí eu falei, tem alguns cargos que sim, é muito difícil. E tem outros que também são. Oh, Jesus! Não se preparou pra entrevista. Até que eu me preparei. O que eu não preparei foi o meu psicológico. Sim, mesmo, no caso. A Camila fez aspas aqui. Esqueci. Preparei só, assim, aquilo que eu sei, que eu faço, entende? Enfim, mas tava muito perdida. E tive uma que marcou por muito tempo o meu caminhar aqui enquanto profissional, que foi a minha primeira entrevista em Portugal. Porque quando eu cheguei, eu mandava currículo para trabalhos que eu achava que era possível de se fazer, não necessariamente na minha área, mas também mandava para minha área, porque vai que, né? Vamos jogar pro universo aí, vai que dá certo. E aí, a minha primeira entrevista foi na minha área. Eu fui para um trabalho, fui para essa entrevista. Na entrevista tinha a pessoa responsável pelo RH e um senhor que era tipo o gerente, assim, geral. E aí, a pessoa do RH falou, Camila, seu currículo é excelente. Ele fala por si só, eu não tenho muito o que te perguntar e tal, não tenho muita dúvida. Olhou pro senhor e falou, fulano, não me lembro o nome. Fulano, você tem alguma pergunta pra Camila? Aí ele me perguntou assim, de onde você é do Brasil? E aí eu falei, eu sou de Minas Gerais. E aí ele falou,
a pior pessoa que eu conheci na minha vida é de Minas Gerais. Nossa. Eu não soube nem o que responder. Aí eu só fiz, a entrevista acabou ali, eles falaram mais alguma coisa sobre a empresa e tal, e eu fui dispensada. Obviamente, eu não tive retorno nenhum dessa entrevista. Mas a questão é que, pra mim, isso ficou marcado. Tipo, não importa o meu currículo. Claro. O que importa é que eu nasci em Minas Gerais. Sim, tinha aquela pessoa que tomava a decisão naquele momento e tinha aquela recordação, enfim. Mas ficou muito, assim, evidente que, tipo, foi na sequência, né? Ela fala que meu currículo é muito bom, e aí vem o senhor e diz de onde você veio. E pra mim, o recado ficou muito claro isso, tipo, tá bom, seu currículo é ótimo, você é uma ótima profissional, mas onde você nasceu pesa mais, então não importa. A partir dali, eu fui diminuindo mais e mais e mais. Ali eu já diminui muito a tentar trabalhos na minha área, e eu fiquei anos aqui em Portugal sem mandar currículo pra minha área. Porque na minha cabeça, aquilo que tinha acontecido tava me mostrando assim, vai fazer outras coisas aí, se vira, se reinventa, dá um jeito, entende? E foi o que eu fiz. Mas hoje tu trabalha na tua área. Hoje eu trabalho na minha área. Depois da pandemia, fiquei 1 ano desempregada na pandemia. Fiquei no subsídio, porque o subsídio era 1/3 do meu salário. Sim. Eu fui fazer pães de queijo, como boa mineira que sou. E empreendedora. Fui fazer pães de queijo pra vender e aumentar a minha renda. Só pra esclarecer, Joana, pão de queijo é uma comida típica de Minas Gerais. Eu sei que o senhor de certeza não conhecia e o senhor não nos representa e a resposta que ele te deu diz muito mais sobre ele do que sobre ti. Hoje eu aprendi. Sim, mas eu acredito que para quem chega, e a minha irmã também está lá fora, eu acredito que isso, para quem chega a ouvir isso, deve ser de uma violência tremenda, mas isso diz muito mais sobre ele do que sobre ti. E ele não conhece o pão de queijo, ele não sabe o que é bom. E como nós dizemos no Brasil, isso foi um livramento, Camila. Com Sim, certeza, com certeza. Essa empresa também tu não querias de certeza trabalhar lá, sim. Portanto, e fico chocada, envergonhada, acho que posso dizê-lo enquanto portuguesa, porque isso também não nos representa. Nós não somos assim. Portanto, eu adoro pão de queijo. Camila. E aí, chegou um momento assim, por mais que eu gostava de fazer o pão de queijo, e aí eu fui mordida ali pelo trabalhar por conta própria e tal. Chegou um momento que eu falei, não, eu quero voltar a tentar trabalhar na minha área. E aí eu voltei aí eu parei, fiz um método que hoje eu ensino das pessoas, de estruturar esse processo e tal. E aí fui buscando informação, vi muita informação na internet, que é o que me apavora, que as pessoas vão vendo, porque tem muita informação muito distorcida. E aí fui elaborando e tal e consegui. Hoje o trabalho já tem... Daqui a pouco faz 3 anos. Eu tô na minha área de novo. Que bom, eu fico muito feliz por ti. Obrigada. Vamos deixar também um contato da Joana e da Camila para os nossos ouvintes. E quem se interessar pelo método da Camila pode entrar em contato com ela. Então, Joana e Camila, estamos chegando no fim do nosso episódio. Ouvintes. Né? Sim, podemos fazer. Podemos. Acho que poderíamos ficar mais 1 hora conversando e trocando experiências e opiniões, reflexões. Mas então, para nós fecharmos, eu gostaria que vocês pudessem deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes relacionados, então, a essa busca de emprego aqui em Portugal. Joana como recrutadora, Camila também como recrutadora, mas também como pessoa que experienciou todo esse processo e tem essas 2 visões, né, hoje. Aquela pessoa que teve vários momentos não tão bons e outros bons e que pode dar essa mensagem para os nossos ouvintes de persistência ou, enfim, de motivação. Sintam-se à vontade. Nós, Medicare, temos muito respeito por quem chega de outro país, porque acho que, acima de tudo, essa pessoa é de uma coragem tremenda, deixar tudo e vir para um país completamente desconhecido. Ok, a língua pode ser igual, falando aqui no caso específico de pessoas de nacionalidades brasileiras, a língua é igual, mas depois a cultura é absolutamente diferente. Portanto, para já temos um máximo respeito por aquela pessoa. Mas depois também tentamos tratá-la, e é assim que deve ser, exatamente da mesma forma, porque tentamos que o nosso processo seja transparente e transversal. Sentimos muito, às vezes, nas pessoas que acabam de chegar e com as quais falamos, que estão muito perdidas em termos de burocracia, de passos, com quem é que devem falar, qual é a entidade que têm que procurar primeiro. Temos muita
muita sensibilidade também com as empresas com as quais trabalhamos de orientar a pessoa nesse sentido. Onde é que tem que ir? Com quem é que tem que falar? É preciso título de residência? Não é preciso? É preciso visto? Não é preciso? Portanto, orientamos também muito as pessoas nesse sentido. Agora, de uma coisa não abdicamos. Independentemente da nacionalidade, da cor que a pessoa vista, da crença, da religião, o nosso processo vai ser sempre transversal e vou continuar sempre a insistir, acabar da forma como comecei. Eu procuro o brilho nos olhos, o sorriso, a empatia, e isso para mim não tem língua, não tem cor, isso para mim tem pessoas. E pessoas são pessoas. Sim. Camila? O que eu acho principal, assim, para as pessoas que estão chegando, exatamente por esse sentimento de perdida, como a Joana comentou, primeiro, faça terapia. Sempre que possível. Eu sei que terapia também é um recorte aí de acesso, né? Todo mundo consegue, mas se você puder, faça. A segunda coisa é buscar entender o mercado com muito cuidado aonde você busca a informação. Igual eu brinquei, né? Muita loucura, assim, das coisas que a gente vê na internet. Por exemplo, como a Joana falou, e eu concordo totalmente, Europass não é um modelo mais de currículo que se usa. E o que você mais vê, a gente fala assim, não, tem que fazer currículo europeu. Então, cuidado onde procura informação com cuidado. E põe no papel, porque enquanto fica só no campo das ideias, fica muito solto, sabe? Então, às vezes a gente acha assim, não, o que tá me impedindo é que eu não tenho esse curso, porque alguém falou isso pra gente, ou porque a gente viu uma vaga que a gente queria muito. Mas aí você começa a olhar várias vagas e começa a anotar, você percebe que não é bem isso, sabe? Sim. Então, coloca no papel, faz as coisas de forma mais metódica, assim, mais estruturada, que vai te ajudar a clarear o que fazer e aí você tomar suas decisões e fazer os passos para seguir. Ótimo. E eu diria também, se me permitem só para completar, independentemente, lá está, novamente, da nacionalidade, pesquisarmos muito sobre a empresa à qual nos estamos a candidatar. Acho que isso também faz toda a diferença. Pesquisar a missão, a cultura, os valores, a página no Instagram, o site, perceber se faz sentido. Porque eu costumo dizer que contas para pagar temos, estamos a viver um momento extremamente difícil e sem precedentes na nossa história, mas eu também tenho que me identificar com aquela vaga e com aquela empresa, porque só assim é que vai resultar. Caso contrário, eu vou estar permanentemente em esforço. E há pessoas que podem não concordar com determinados valores que nós temos patentes na nossa empresa, mas dos quais não abdicamos, por isso é que a escolha é vasta, por isso é que o mercado é vasto, e acho que primeiro fazermos uma escolha minuciosa e criteriosa da empresa que nós queremos, da oferta que nós queremos, acho que também é muito importante, porque por vezes também noto que a pessoa cai na entrevista, permita uma expressão quase de paraquedas. A pessoa só viu que era teletrabalho, porque chama muito a atenção o teletrabalho, mas depois nem sabe bem quem é a empresa, o que é que vendemos, se somos uma seguradora, se vendemos planos de saúde, se vendemos aparelhos auditivos, o que é que vendemos, o que é que estamos ali a fazer. Portanto, sejamos também muito criteriosos na escolha do currículo que enviamos e para a empresa que enviamos. Acho que tem que haver muito também esse cuidado. Sim. Muito obrigada, Joana e Camila. Obrigada. Pela vossa presença. A conversa foi muito boa. Sim, e a sensação que fica é que haveria sempre muito mais por dizer. Muito mais. É um muito assunto mais. que não se esgota. Portanto, por isso é que eu vos peço que façam mais projetos destes, porque para nós Medicare foi extremamente importante, mas a sensação que ficou é precisamos de mais. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Este podcast e o projeto Mentoria 3D Lisboa são uma iniciativa cofinanciada pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração FAMI e pelo Alto Comissariado para as Migrações, ACM, promovida pela TESE. A parceria de implementação é a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas e os parceiros estratégicos são a Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania, a Fundação Cidade de Lisboa e a Casa do Impacto. A gravação e edição do podcast é realizada pela Colorama Produção Audiovisual.